E chamo a professora Luana, que possui graduação em licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal do Pará, mestrado em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará. Possui pesquisas voltadas sempre em torno da história contemporânea de Angola e sua relação com a história portuguesa e brasileira. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Oeste do Pará e tem experiência na área de História, com ênfase em História da África e cultura afro-brasileira, História contemporânea, Historiografia e História do Brasil República. É pós-doutora em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, pela Universidade Federal do Pará, e atualmente pesquisa sobre o ensino da história e cultura africana no ensino médio na cidade de Santarém. Professora Luana, que é nossa professora também do Instituto de Educação, e traz a temática por uma prática docente antirracista, desafios e caminhos no contexto amazônico. Professora, é uma satisfação enorme, gigante tê-la aqui conosco, então passo a palavra para o seu tema. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, bom dia. Então, gente, é um prazer, primeiro, assim, estar aqui com vocês nesse momento importante para nós, docentes. Então, agradecer à professora Jéssica pelo convite de estar aqui compartilhando. Já era um desejo meu fazer esse tipo de formação e de debate, né? Especialmente por ser uma professora que defende, né, a questão da educação antirracista, e a gente precisa mesmo de um debate mais aprofundado dentro da nossa universidade, visto que cada vez mais a gente tem casos de racismo, tanto entre alunos como entre professores, enfim. Então, é um debate complexo, né? Então, a minha fala vai ser muito mais no sentido de instigá-los na reflexão, especialmente porque em uma hora a gente não consegue, né, dar conta de todo o debate. Então, eu vou compartilhar uma tela, eu fiz um slide mais no sentido de ter um roteiro, né, para a gente falar um pouquinho sobre essa prática docente antirracista tão necessária, né, e não só no âmbito da nossa universidade, da nossa região, como em toda a sociedade brasileira. Então, quando eu escolhi essa temática, foi muito mais voltado a partir de uma memória minha recente, né, já que um professor do instituto que eu faço parte, o ICED, nós estávamos conversando sobre essas questões, né, dessa diversidade em sala de aula, e ele me falou que tem medo de dar aula para os indígenas. Eu falei, como assim, né? Por que medo? Ele, não, porque eu não sei como tratá-los. Eu fiquei pensando e refletindo muito sobre isso, né? Essa fala carrega muito esse racismo estrutural. Como tratar os nossos alunos indígenas? Eles são sujeitos, né? Eles possuem nomes. Então, eu pensei assim, não, acho que a gente precisa ampliar esse debate sobre negritude, sobre questão indígena, né, sobretudo na nossa universidade, que em termos percentuais, é a que mais possui alunos indígenas, quilombolas e negros, né, mesmo sendo uma universidade recente, né. Então, assim, está muito em moda falar de educação antirracista ou educação afrocentrada. Eu não sei se vocês têm acompanhado isso pelas redes sociais, né? Mas é importante a gente enfatizar que uma educação antirracista, ela não é uma tendência pedagógica, né? Ela é resultado de muito debate, né, dos movimentos sociais, do movimento negro unificado, que desde o final da década de 70, né, vem lutando para que a educação de fato, saia desse privilégio da branquitude e consiga dar conta da diversidade cultural, histórica e social que o nosso país tem, né? Então, quando a gente fala em educação antirracista, a gente está falando numa educação que preza pelo multiculturalismo, a gente está falando também que é um posicionamento político, né? A gente tem que sempre pensar o seguinte, a educação ela não é um espaço neutro. A própria formação das universidades, né, no Brasil, no século XX, ela foi pautada numa cópia eurocentrada de debate acadêmico, né? A nossa ideia de ciência ainda carrega isso. Então, e mesmo dentro da universidade, a universidade ela não é uma bolha, né? Então ela reproduz estigmas sociais, ela reproduz essas tensões, né? E o racismo está entre esses debates, né? Então,
quando a gente fala de uma educação pautada no antirracismo, e eu vou tentar não demorar muito, me alongar muito no debate, porque eu acho que o ponto fundamental da minha fala é a nossa troca de experiências, né? Então, quando eu falo de uma educação pautada no antirracismo, é também uma crítica ao sistema que a gente vive. Nós todos, os professores que estão presentes aqui, nós fomos formados na formação básica como professores, enfim, independente da área, nós fomos formados a partir de uma universidade que possui um modelo branqueado. Né? E quando a gente fala de branquitude, a gente está, e eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre esse conceito, a gente está pensando em que os clássicos que a gente lê na universidade, eles são de que nacionalidade, de que gênero, né? De que cor. Então, a universidade, ela surge a partir de um modelo da branquitude, em que as referências, em geral, são homens brancos, né? Ah, professora, mas eram eles que faziam ciência. Não, a gente está fazendo um debate também em que a ciência, o olhar sobre ciência e sobre conhecimento também se transforma ao longo das décadas, né? E a universidade brasileira ainda não conseguiu sair desse modelo lá da década de 40. Com muito esforço, com legislações educacionais, ela tem se transformado. Mas, ainda assim, a gente está muito aquém em relação a esse debate, a efetivar esse debate multicultural, né? Porque quando a gente fala um debate multicultural, a gente não está falando só do contexto de sala de aula, a gente também está falando sobre currículo, a gente também está falando sobre leituras, né? Enfim. Então, quando a gente pensa em efetivar uma educação antirracista, para além de um projeto individual de um professor, e eu tenho certeza que vários professores aqui fazem uso desse debate, né? A gente tem que pensar que é importante o aperfeiçoamento curricular, né? Dar conta da legislação vigente, que já exige, em grande parte, isso de nós, e, fundamentalmente, né, pensar na formação continuada, aí já pensando em nós, docentes da universidade. Né? Qual é o nosso papel dentro desse contexto? E aí eu retomo a minha fala há pouco mais de 5 minutos inicial, de que, esse professor angustiado perguntando para mim como eu vou tratar meus alunos indígenas, né? Isso me fala muito sobre também as angústias que que nós docentes temos, né? Porque nós não temos uma formação inicial voltada para esse debate, né? Nenhum de nós cursou disciplinas de letramento racial nas universidades que fizemos a nossa formação básica. Né? Alguns tiveram contato com isso, principalmente os professores dentro da área das ciências humanas, acesso a esses debates, né? Mesmo que de forma fragmentada, nas suas pós-graduações. Né? E ainda assim, a gente tem esse papel, né, transformador dentro da universidade. E a grande pergunta é qual é o nosso papel nesse sentido, né? O que a gente pode fazer e como seguir, de fato, uma educação antirracista e como consolidá-la, né? Então, acho que o ponto de partida é o peso dessa educação antirracista não tem que ficar só no nosso ombro, tá, gente? Né? A gente também faz parte de uma estrutura muito maior, né? Então, como eu coloquei aqui, depois eu posso até disponibilizar esse meu roteirinho de leitura, né, que é mais uma forma de organizar as ideias mesmo, né? Então, por mais que não seja só nós os responsáveis por esse debate, por essa prática, a gente não pode se eximir de certas responsabilidades, né? Então, como eu posso me tornar um docente antirracista, né? Eu acho que um dos debates que estão de acordo, né, os autores estão de acordo, é de fato que o ponto inicial é reconhecer a existência do racismo e, fundamentalmente, reconhecer o seu próprio racismo, né? Então, um professor antirracista, inicialmente, ele precisa fazer essa autoanálise, né? Onde está meu racismo? Onde estão as minhas falas racistas? Né? Como eu posso desconstruir isso? Né? E, logicamente,
buscar leituras, informações, né? Porque também a gente pensa o seguinte, já pensando na questão indígena mais uma vez, há bem pouco tempo atrás, era comum, socialmente falando, a gente apontar para os grupos indígenas como se eles fossem um só, né? E assim como a questão dos negros, né? E aí os negros eu vou amplificar para a África. Ainda assim, se tem uma percepção de senso comum de que a África é uma só, de que os povos indígenas são um só, né? Isso é uma ausência de conhecimento, né? Então, para que a gente consiga ter suporte em relação a esses debates, a gente tem que buscar essas análises, né? Então, fora essa questão de reprodução do senso comum desse racismo, né? E é importante também dizer o seguinte, a gente vive numa sociedade racializada. Nós todos crescemos numa sociedade em que o racismo é estrutural. Então, ele nos atravessa continuamente, né? E talvez esse debate sobre racismo se torne inicialmente mais urgente, né, para os negros da sociedade, né, que sentem o peso, de fato, né, dessa exclusão, dessa marginalização. Mas nós, professores, independentes de cor, né, e de posição social, a gente já carrega também uma responsabilidade sobre transformação social, né? Então, como a gente pode, de fato, transformar uma sociedade através do conhecimento, reproduzindo o racismo, né? Então, é uma reflexão que eu coloco para vocês também. Então, quando a gente pensa, perdão, quando a gente pensa numa sociedade antirracista, e nós do movimento trabalhamos com a perspectiva que isso só se alcança se a gente transformar a educação. E como é que transforma a educação, né? Então, nós temos um papel importante enquanto docentes. E a nossa prática diária, que é o tema, né, como é que a gente vai mudar a nossa prática diária sendo antirracista, né? Combatendo o racismo. E aí a gente parte para dois conceitos fundamentais que eu quero fazer com vocês e compartilhar, já colocando os autores que vão embasar minha fala, que é a professora Cida Bento, a professora Neuza Souza e o Aimé Cezé. E aí, vou começar por branquitude, porque o que é branquitude, né? Por que a Cida Bento traz isso? A Cida Bento, ela é da psicologia, né, e da psicanálise, então ela vai falar sobre esse conceito de branquitude, muito em referência às obras do Frantz Fanon, né? O Frantz Fanon, que é uma referência no movimento negro, né? Ele escreve Peles Negras, Máscaras Brancas, entre outras obras de referência. Então, a Cida Bento vai fazer uma reflexão como o que é essa branquitude? A branquitude é o sujeito branco? Não, a branquitude é um sistema que vai beneficiar socialmente, né, aqueles que possuem a pele branca. Então, é um sistema racializado. E a Cida Bento vai mais a fundo para mostrar que o sistema que a gente vive, o próprio capitalismo, ele surge e se consolida a partir desse sistema de desigualdade, a partir da racialidade, né? Então, é importante que a gente entenda a branquitude enquanto sistema, e a Cida Bento já traz esse debate para a questão da raça, né, da racialização, ao debater a partir de uma lógica da psicanálise, que é o pacto narcísico da branquitude. O pacto narcísico, aí vocês vão lembrar de Narciso, né, o narcisismo. Esse pacto narcísico é a branquitude validando apenas aquilo que lhe é reflexo, né? E tudo aquilo que não é percebido enquanto igual, que é o diferente, ele é primitivado, barbarizado, marginalizado, né? Isso a gente tem que entender, e por isso eu gosto muito de indicar Cida Bento, que essa lógica do pacto narciso da branquitude nos atravessa cotidianamente, inclusive sobre o que nós achamos o que é belo, né? Porque o que nós achamos do que é bonito e feio, por exemplo, é uma construção social. E essa sociedade carrega esses elementos da branquitude, né?
Existem pesquisas hoje que nos mostram que vários docentes, em São Paulo, isso, vários docentes, eles acabam sendo muito mais rigorosos com as populações, com os seus alunos, né, seus discentes negros. Rigorosos no sentido de que, porque existe um estigma, né, ainda carregado desde o período colonial, por exemplo, que os negros, eles são mais trabalhadores, mais guerreiros, enfim. Mas também existe uma outra lógica, né, de professores que se incomodam com a presença cada vez maior de alunos negros em sala, indígenas, porque existe a associação de que esses discentes, eles não são inteligentes o suficiente para ocuparem esses bancos, né, das universidades. Talvez por isso, talvez não, com certeza por isso, ainda dentro das universidades federais, existam grupos, né, que se opõem diretamente, né, à questão das cotas raciais, né, das diferentes cotas, especialmente as raciais. Então, quando a Cida Bento fala sobre esse pacto da branquitude, ela não está fazendo uma autoanálise, né? Ela está fazendo uma reflexão em como essa sociedade, de diferentes formas, né, exclui, diminui, né, esses sujeitos. E como reverter isso, né? Ao reconhecer a existência desse pacto da branquitude, ao reconhecer, né, que existe um racismo estrutural, a gente já está dando um primeiro passo. Especialmente porque a sociedade brasileira, ela, na sua história, ela é marcada, gente, pela lógica do silenciamento, né? Não só o silenciamento dos grupos ditos minoritários, mas o silenciamento dentro da própria ciência, né? Então, você tem o Gilberto Freire como um dos grandes divulgadores, né, e defesa do conceito de democracia racial. A democracia racial, ela... eu ficou um silêncio gigante. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Está falhando. Tudo bem aí? Ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Bem. Tá bom. É porque ficou um silêncio, assim, em geral, quando a gente fala sobre isso. Tá bom, então. Quando a gente fala sobre essas questões, né, sobre o racismo estrutural, sobre como isso nos atravessa, isso precisa gerar um incômodo, gente, né? Porque nós todos, em diferentes graus, já fomos racistas. Nós todos compartilhamos diariamente, seja no nosso ambiente familiar, seja no ambiente educacional, seja no ambiente social, na igreja, enfim, nos clubes da vida, a gente presencia falas racistas, a gente presencia brincadeiras racistas, e aí se a gente for buscar, nós adultos aqui, né, nosso momento de escola lá atrás, né, na educação básica, isso ainda isso na nossa memória, quando a gente faz essa análise, tem essa percepção, né, do racismo estrutural, as nossas memórias de infância, elas ganham novos significados, né? E eu estou falando isso diretamente para todos os professores, independente da sua cor e da sua classe social, né? Porque o debate de um docente antirracista não é um debate direcionado aos professores negros da instituição, né? É um debate para que todos nós consigamos, de fato, fazer essa autoanálise, né? E colocar em prática o antirracismo, né? Então, aí volto para Cida Bento, quando ela fala sobre esse pacto narcísico da branquitude, ela está enfiando o dedo numa ferida bastante grande, né? E como eu falei, o Gilberto Freire, esse sociólogo que é referência dentro da sociologia, né, do Nordeste, ele, ao escrever Casa Grande Senzala e outros tantos livros, ele reafirma que o Brasil seria uma democracia racial. E por que ele reafirma? Não foi uma invenção dele esse conceito, tá? Esse conceito é anterior ao Gilberto Freire, mas ele consolida a partir de uma análise que ele faz das relações da Casa Grande e da Senzala, lá no período colonial brasileiro, e a defesa dele é de que os portugueses, eles eram
bons colonizadores, né? E que as relações entre os homens portugueses e as mulheres negras, e, portanto, o nascimento de crianças mestiças, é a demonstração de que não existia racismo, né? E hoje o debate vai muito além dessa lógica do amor, né? Hoje a gente faz um debate da questão dos estupros, da violência, né? Porque, de fato, e aí eu faço uma referência ao Aimé Césaire, ele tem um livro chamado O Discurso sobre o Colonialismo. De fato, não existe colonização boa, né? A colonização, ela é sempre a dominação de um sobre o outro, de um povo sobre o outro. Então, por mais que não haja, por exemplo, uma violência física, existem outras formas de violência. E é isso que a Cida Bento fala, né? Essas violências psicológicas, né? Que você pensa, um jovem negro, ele desde a sua infância, ele sofre racismo na escola, nas relações sociais. Há uns meses atrás, eu tive o prazer de participar de uma banca de qualificação de mestrado aqui do ICED, da educação, em que uma jovem negra quilombola, ela fala que sentiu racismo quando veio para Santarém, né? E por que isso? Porque o espaço dela de construção social, ele se percebia enquanto iguais, né, dentro da lógica da negritude. Então, quando ela chega em Santarém, é que ela percebe, na universidade, né, que ela percebe a sua negritude, né, como aquilo para os outros não era positivo. E isso gerou muitas inseguranças nela, enfim. Então, são algumas questões que a gente precisa trazer também, porque ao reconhecer esse racismo estrutural, a gente vai entender como o impacto psicológico nos nossos alunos é muito grande. O medo de falar, né, se tornarem mais fechados. Isso acontece com alguns grupos que a gente atende, né? O isolamento dentro da sala, né? Que são coisas que a gente, enquanto docente, tem que trabalhar, né, e evitar. Mas o inverso da branquitude, né, é a negritude. E a negritude, ela não é uma tentativa de extermínio branco, tá? Há um equívoco nessa análise, né? A negritude, ela é a valorização da estética, da história, né, das falas, do sujeito negro. É uma forma de você desassociar a história da negritude, especialmente na América, tem que desassociar a uma história exclusivamente vinculada à escravidão, né? A escravidão, de fato, ela foi um dos momentos mais tenebrosos da história da humanidade. Atualmente, há uma solicitação do governo de Gana, que fica no continente africano, junto à ONU, para que seja reconhecido como o pior crime feito pela humanidade, já que milhares de sujeitos foram mortos dentro desse processo e outros milhares, né, foram escravizados, violentados, né, por séculos. Enfim, então, quando a gente percebe que a história da negritude ela não é só vinculada a esse momento tenebroso da história da humanidade, a gente está positivando o olhar sobre a negritude. E sempre perceber o seguinte, ser escravo, né, era uma condição social, não era uma condição hereditária inicialmente, né? Então, ninguém nasce escravo. Ele se torna escravo pela sociedade, né? Então, quando há uma mudança, isso parece simples, né, gente? Mas é uma mudança de perspectiva. Então, hoje, por exemplo, os professores de história, a gente se policia muito, mas a gente fala o seguinte, olha, aquele negro escravizado, né? A gente não fala, mas o escravo. E parece bobagem, mas é uma maneira, sim, de mostrar que a escravidão ela é uma condição social, né? Fora que, quando a gente positiva conhecimento, a gente vai mostrar que esse negro escravizado, ele carrega uma história, uma etnia, que esse continente africano, ele é múltiplo, né? Se atualmente o continente africano tem 54 países, e aí eu falo, por exemplo, por Angola, que é um país, né? Um país, na costa atlântica, né, do continente africano. Atualmente são reconhecidas mais de 300 línguas dentro do território de Angola. Isso é para a gente ver uma diversidade cultural, étnica, só num país. Agora, imagina isso expandido, né, para todo um continente.
Então, quando a gente reconhece essa diversidade de histórias, de culturas, né, de sociedades diversas, e também reconhece historicamente o continente africano como múltiplo e conhece, além disso, as histórias dos reinos africanos, a gente começa a entender que essa negritude, ela não é primitiva, bárbara, como o Pacto da Branquitude tende a reforçar, né? Ao contrário, ela foi reprimida por um sistema, né? A própria estética, hoje a gente tem muito debate sobre o trançamento de cabelo, sobre o cabelo black. Hoje não, né? Que eu falo assim, eu como historiadora de 40 anos para cá parece tudo perto, né? Mas essa valorização estética, ela vem do movimento black, dos Panteras Negras, né? Lá de trás. Mas, ainda assim, a gente vê, por exemplo, pessoas que acham que o cabelo trançado é sujo, que tem piolho. Isso é ainda o racismo, né, atravessando a sociedade. Então, ou quando algum sujeito fala, mas ela está lutando contra o racismo, mas o cabelo dela é louro, né? Isso também é de uma fala racializada bem complicada. Enfim, mas assim, quando a Neuza Santos, e que também a Neuza Santos Souza, ela é da área da psicologia, ela fala sobre tornar-se negro. O que é tornar-se negro, né? É esse negro da sociedade que buscou esse modelo da branquitude durante séculos para ser reconhecido, né? Isso quer dizer o quê, professora Luana? Quer dizer que o racismo estrutural, ele é tão perverso que ele convence pessoas negras de que elas não são bonitas, não são inteligentes o suficiente, né? Não são, e que para serem aceitas na sociedade, elas precisam buscar essa branquitude. Então, era muito comum é muito comum ao longo da história do Brasil, por exemplo, se a gente pensar nos últimos 60 anos, de mulheres e homens, os homens cortando o cabelo bem rente, né, ao couro cabeludo, para não mostrar, por exemplo, a textura do cabelo. As mulheres, inicialmente, passavam o cabelo a ferro, né, para buscar esse liso perfeito, para buscar isso. Então, as roupas, enfim, roupas mais sóbrias, negar, por exemplo, a estética africana dos tecidos coloridos, né, os turbantes, isso é recente na nossa história, né, essa valorização do cabelo, das cores. E eu falo de estética porque a estética é como eu me percebo, mas é também como o outro me percebe, né? Então, quando a gente se torna negro, né, tornar-se negro é reconhecer, e aí eu falo isso para os negros, né, da sociedade. Tornar-se negro é reconhecer a sua história, a sua identidade e achá-la bonita. Isso é um exercício também, gente. Isso é um exercício bastante complexo, né? O Aimé Césaire, ele escreveu na década de 30, gente, há quase 100 anos atrás, sobre o discurso sobre negritude, o discurso sobre colonialismo, né? O Aimé Césaire é da América Central, né? Estudou na Europa, foi um dos grandes inspiradores do Frantz Fanon, que eu citei anteriormente, né? E hoje é uma referência quando a gente fala em pan-africanismo, em movimento negro, em discurso sobre negritude, porque lá, quase 100 anos atrás, ele já falava o quanto a sociedade esmagava sonhos, pessoas negras, né? Então, hoje, passado quase 100 anos, é um debate ainda atual, porque a gente ainda, apesar de termos muitos avanços, a sociedade ainda é muito desigual e carrega ainda muitos elementos, né, desse racismo estrutural. E essa minha fala, e eu espero que tenha alcançado vocês no sentido de que, dessa parte, né, da branquitude, da negritude, por quê? Porque esses elementos da psique, eles nos atravessam cotidianamente. Nós, professores, nós não somos só professores, né? A gente carrega todos esses elementos sociais que nos construíram enquanto sujeito. Então, nós acabamos reproduzindo muitos elementos desse pacto narcísico da branquitude. A gente acaba... E quando a gente percebe, e quando a gente começa a fazer esse debate, a gente começa a perceber, por exemplo, algumas falas que nós temos, a gente começa a perceber algumas piadas que a gente já ouviu e aceitou e riu, a gente começa a fazer uma análise mais crítica da sociedade,
a gente também vai fazer uma análise mais crítica do seu ser professor, né? Que professor eu quero ser? É aquele professor que silencia diante de piadas racistas? É aquele professor que exclui um aluno que não alcança o conhecimento, ou que não está conseguindo compreender? É aquele professor que não muda a sua metodologia de ensino, né? Então, é importante, e por isso que eu falei que a minha fala está muito no âmbito do instigar, é importante que a gente faça essa autoanálise, né? Que professor eu sou hoje, né? Aonde eu posso melhorar? Eu estou preparado para perceber as minhas falhas também? Porque nós somos sujeitos falhos, né? Então, como a gente pode mudar isso na prática, né? Assim, e, gente, não existe receita de bolo, né? E nós todos sabemos o quanto a diversidade da sala de aula, como uma turma nunca é igual a outra, né? Como, e aí pensando, por exemplo, em professores que circulam em diferentes institutos, né? Você dá aula para um aluno de história de um assunto é diferente do que você dá aula para um aluno lá de geologia, enfim, de astrofísica. Então, será que eu, como professora, vou sempre fechar minha aula naquele formato, né? Até que ponto eu estou preparada para rever a minha prática docente? E se a gente está pensando numa educação antirracista, né? Até que ponto eu estou preparada para rever a minha postura também, né? Perceber o meu racismo, fazer essa análise crítica. Quando a gente faz uma análise crítica do nosso eu, né? E por isso eu falo muito e trago psicólogas e psicanalistas nesse sentido, porque como nos atravessa, muitas das vezes nós acabamos tendo falas racistas, né? Posturas racistas, de forma inconsciente, porque está na prática diária, assim, né? A gente reproduz sem perceber. Quando a gente começa a fazer essa análise mais aprofundada, se autoanalisar, né, perceber, poxa, essa minha fala foi racista? Gente, e a gente faz uma análise do todo, né? Acaba assim, poxa, essa novela antiga tem essa fala problemática, né? Inclusive, muitas novelas envelheceram super mal, né, nesse sentido. Foram muito famosas lá há 10, 20 anos, e hoje em dia o debate avançou, né, e elas envelheceram mal porque a gente percebe, né, a questão do racismo, das falas racistas, entre tantas outras questões. Mas como, de fato, a gente pode mudar? Como eu falei anteriormente, o primeiro passo é fazer essa autoanálise, perceber onde está o nosso racismo, né, o nosso próprio racismo, né? Quando a gente faz isso, a gente já dá um passo, né? E assim, quando a gente também faz essa escolha, a gente para de se silenciar em relação a práticas racistas que vai estar no nosso entorno, né? Então, quando a gente reconhece o nosso racismo, quando a gente percebe que a sala de aula ela é uma continuidade da sociedade, a gente percebe que a nossa sala de aula, impreterivelmente, a gente vai ter esses elementos racistas, né? Falas racistas, posturas, às vezes um olhar, gente, um olhar em relação a um aluno ou a um professor negro, né? E aí, quando a gente percebe e confirma, né, compreende que o racismo está lá, a gente já está fazendo uma escolha política também, né? Então, a neutralidade, eu vou fingir que não existe, isso não é um problema meu, estou dando aula de matemática básica, então isso não é um problema meu. Não, é um problema de todos nós, né? Então, quando você se coloca na postura do neutro, eu não tenho nada a ver com isso, porque essa piada não tem a ver com o meu conteúdo, você está se posicionando, né, em fazer, em aceitar práticas racistas em sala de aula, né? Então, tem um autor, né, uma autora, Nilma Lino Gomes, que é da UFMG, uma referência também no debate da educação antirracista e da educação para as relações étnico-raciais, ela fala o seguinte, né, que a gente precisa, o ponto inicial é fazer essa análise pessoal, mas posteriormente fazer uma análise da nossa prática docente, né.
Quem a gente corrige com mais rigor? Será que a gente faz essa diferenciação? Eu sei que muitos não fazem, né? Mas em outros casos, em outras situações, tem professores que fazem essa distinção, né? Você tem dificuldade de mudar a sua metodologia de ensino, né? E isso dialoga muito, gente, com a fala da professora Lina, né? Sobre a necessidade da gente também criar novas estratégias de ensino, né? E talvez seja uma grande dificuldade para nós, porque nós fomos forjados numa educação diferente da que está hoje, né? E eu penso, por exemplo, na formação das ciências humanas, aí, em que era sentar e ler o livro, e o professor lia os trechos do livro, e aquilo eram 4 horas assim. Hoje é impensável fazer isso numa sala de aula. Os alunos não vão nem olhar para a gente, né? E aí vamos aprofundar isso, assim, o professor que continua, né, tendo essa prática, além dele não alcançar os alunos, ele vai ter uma dificuldade gigante de alcançar, por exemplo, alunos indígenas. E, gente, não é que o aluno indígena, bilíngue ou não, ou quilombola, ou negro da periferia, ele tenha mais dificuldade. Não, até porque se a gente colocar na ponta do lápis, gente, os nossos alunos que estão entrando na universidade, todos eles apresentam uma dificuldade gigantesca. E sabe qual é? A leitura, né? Parece que está se perdendo o hábito da leitura. Então, um texto de 3, 4 páginas, eles já ficam muito ansiosos, né? Isso não é só na linguagem escrita, na linguagem audiovisual isso está muito presente também. Então, há estudos que mostram que hoje os filmes eles precisam ser mais acelerados, assim, dar mais respostas, ou estar o tempo todo repetindo argumentos. Por quê? Porque a pessoa que está assistindo, esse jovem que está assistindo, ele não consegue se concentrar para além de 15, 20 minutos. Olha que loucura. Então, os filmes atuais, eles tendem a repetir argumentos, porque esse jovem, daqui a 15, 20 minutos, vai pegar o celular, né? Por isso também as salas de cinema estão sofrendo esvaziamentos, né? Imagina ficar 3, 4 horas, 3 horas num filme longo, né? Para essa nova geração, isso é algo difícil de acontecer. Lógico que há exceções, mas a gente está falando em termos estruturais. Então, esse nosso aluno, independente de classe, independente de cor, independente de etnia, ele já chega com muitas dificuldades no ensino superior, como bem falaram os professores anteriormente. Mas, para além dessas dificuldades, a gente tem que pensar, a educação básica tem falhado, né, tem muitas dificuldades, apesar de alguns avanços, mas essa educação básica no campo ainda é mais falha, né? Então, a gente tem alunos indígenas, quilombolas, né, que chegam com muitas dificuldades também. Por isso a necessidade de projetos como o Cianama, de acompanhamento desses alunos, né? Porque muitas das vezes, aí volta para aquele debate da psicanálise, né? Esse aluno, ele tem vergonha de externalizar que não entendeu. Porque ele já carrega o estigma, né, de não aprendizagem. Ah, vão dizer que eu sou burro por perguntar, né? Então, você, docente, está aberto para ouvir, né, essas dúvidas, você conversa com esses seus alunos, né? E a nossa universidade está nacional, né? E nós, professores, precisamos caminhar, né, para dar conta dessa pluralidade também, né? E esse é um ponto também que faz com que a gente também reflita até que ponto eu estou preparado para receber crítica e sugestão para minha aula. E aí eu compartilho uma experiência pessoal. Há um ano atrás, eu voltei do pós-doutorado e entrei numa turma de educação etnorracial em que um aluno era bilíngue, né? E ele não falava praticamente quase nada de português. E eu perguntava para ele, sempre assim, no meio da aula, você está entendendo o que eu estou falando? Ele, sim, sim, professora, sim, sim. Eu comecei a ficar preocupado, porque ele parecia meio aéreo, e eu uso vídeo, uso textos curtos, uso dinâmicas em sala, porque também é uma disciplina em que a gente precisa fazer construir esse olhar crítico, né, sobre a sociedade,
Então, os alunos interagem bastante. E eu estranhei que era um aluno indígena, bilíngue, que quase não falava. E eu fui conversar com ele, e eu perguntei coisas básicas. Gente, olha, você compreendeu a aula? Entendi, professor, não entendi. Mas o que tu achas de tal assunto? E ele totalmente disperso. Ele não está me entendendo e está com vergonha de falar. E eu falei, olha, você não está compreendendo, né? E ele falou, professora, e assim, com muita dificuldade, né? Que ele foi alfabetizado aos 21 anos, e ele é do Amapá, e que ele aprendeu inglês e francês muito antes. Eu falei, gente, né? Para a gente ver como a linguagem também, né? Essa minha preocupação em compreender, será que eu estou alcançando esse aluno? Me fez ver que ele tem facilidade com o idioma, mas ele tem a dificuldade de quem está lendo, por exemplo, e está ouvindo um idioma que não é o dele, né? Então, eu tive que criar estratégias, né? Muitas vezes, por exemplo, eu conversava entre um inglês e um francês, assim, arrastado com ele, e ele compreendia melhor, né? Enfim, então, eu tive que mudar meu planejamento e minha metodologia, né? E, no caso deste aluno específico, eu parava a aula uns 10 minutos antes do término para conversar com ele, para ver onde estava, porque ele, ao longo de todo o semestre, ele não se sentiu à vontade na turma dele para tirar dúvida, para conversar, né? Isso gerou um isolamento, e eu conversava com a turma, para vocês verem que, às vezes, é um aluno, 2, 3, 10, né? Mas que fazem com que a gente reflita sobre a nossa aula, sobre a forma que a gente está passando aquele conhecimento, né? E quando eu falo sobre isso, sobre esse exemplo especificamente, é para mostrar essa diversidade que a gente tem em sala de aula, diversidade étnica, diversidade social, diversidade de aprendizado, né? Hoje nós temos alunos, né, com espectro autista, laudados, e a gente percebe que existem alunos que não estão laudados, né? Ainda assim, os assuntos relacionados a questões das relações étnico-raciais, que é um debate antirracista, vai estar presente, né? Então, um ponto que talvez nós todos já estejamos vivenciando isso muito na prática, principalmente, né, vindo já dos exemplos dos movimentos sociais indígenas recentes, um ponto que a gente não pode silenciar é a diversidade étnica, cultural, dos povos indígenas aqui do Baixo Amazonas, né? Não tem como a gente tratá-los todos iguais, né? Tratar um Waiwai como se fosse um Munduruku, como se fosse um Borari, porque existem diferentes formas de conhecimento, né? Quando a gente começa a perceber isso, e, gente, não vai ser um trabalho individual, né? Eu senti dificuldade, eu estou tendo dificuldade de alcançar esse aluno, eu estou tendo dificuldade de fazer, vamos compartilhar, vamos trocar ideia com outros professores, né? A professora Alina deu o exemplo de Oriximiná, e de Oriximiná, ano passado, a PROEM, principalmente a diretoria de ações afirmativas, fez um encontro de compartilhamento de ideias, enfim, e um dos exemplos que nos foi compartilhado de práticas docentes que deram certo foi Oriximiná, né, com um professor de matemática básica, que ele vai pegar elementos da cultura Waiwai, que eles contam até 5, e quando ele compreende, né, como o aluno raciocinava, como era a lógica do aluno, a lógica matemática, ele conseguiu adaptar a sua aula, né? Agora eu não sei te dar todos os detalhes para vocês, né? Mas aí o professor até explicou isso, né? Como ele teve que compreender um pouco a cultura do aluno, né? A forma que ele construía essas ideias, a forma lógica que ele construía o pensamento, o argumento, para poder adaptar a sua aula. E deu certo, né? Mas, para além do conteúdo, gente, até porque existem, por exemplo, disciplinas, né, em que eu vou melhorar, eu vou adaptar a minha metodologia, eu vou melhorar a minha fala, eu vou mudar, vou fazer metodologia ativa, enfim, mas vai entrar a história da África? Não. Então, a educação antirracista, ela não é só conteúdo, entenderam? Ela também é prática diária. Por isso que o ponto 4 é: atos racistas não se resolvem depois.
E a gente tem alguns exemplos dentro da universidade, né, de situações que culminaram, por exemplo, com brigas generalizadas, uma confusão tremenda. Por quê? Porque situações racistas de piada, exclusão, né, seja entre alunos, seja entre professor e aluno, seja entre alunos e professores, porque é uma realidade que nós temos na universidade, né, não, não, não só nós somos acusados de racismo enquanto docentes, mas existem professores negros que sofreram racismo em sala de aula na UFOPA, né? Enfim, essas situações, quando presenciadas por nós, professores, a gente tem que intervir. A gente tem que intervir, conversar com a turma, dar uma pausa naquele momento, para que essas questões sejam resolvidas de forma educacional, né? Logo no início, para justamente aquilo não virar uma bola de neve e nós percebemos que a gente também tem uma certa responsabilidade por permitir que aquilo virasse, né, essa bola de neve, por não ter intervido antes. Mas, professora, eu não me sinto capaz, né, de falar sobre isso com a turma. Pede a tua ajuda, pede coordenador, pede, né, a direção de ações afirmativas. Teve um instituto que solicitou, há um tempo atrás, uma formação, né, para alunos por conta de situações recorrentes, né, mas e aqueles que conversam com a turma não resolveu, ainda está tendo dificuldade, então a gente vai para as outras instâncias, porque é importante ressaltar que racismo é crime, né? E, logicamente, a gente está numa instituição de ensino, a gente quer desconstruir essa lógica racista, mas se aquele sujeito, ele reforça, reafirma, né, continua, a gente tem que intervir com as instâncias superiores, né? Então, como eu falei antes, assim, a gente não tem um modelo pronto de ensino antirracista, né? Acho que a principal arma é a nossa mudança cotidiana, né? É estar aberto para ouvir, mas também estar preparado para se posicionar diante de uma fala, né? A nossa postura enquanto docente, ela vai estar de escuta, de acolhimento, de reflexão sobre a minha prática docente, sobre o meu próprio eu, né? Então, eu já ouvi colegas, e eu converso muito, né, com um grupo de professores negros, e a gente compartilha algumas experiências, né? E numa dessas falas, assim, é que já ouviram piadas racistas de colegas de colegiado, né? E que naquele momento ele apontou para o colega, olha, acho que a tua piada foi racista. E esse colega falou, não, poxa, desculpa, é porque a gente vive numa sociedade racista, então foi sem querer e tal. A gente não pode usar, né, o racismo estrutural como uma maneira de justificar, né, as nossas falas, as nossas práticas, ou até o nosso silenciamento. Porque a neutralidade é um posicionamento político também, né? Então, o que a gente faz, né, nessa rotina? E, assim, a gente acaba ficando dentro de um universo polarizado, que é hoje o que a gente se encontra, ainda mais na cidade de Santarém, e eu não sei de forma prática os outros polos, mas a gente tem uma sociedade ainda conservadora em relação a certas pautas, né? Quando a gente fala de racismo, existem várias pessoas que falam, não, mas isso é mimimi, né? Então, falar de racismo, conversar em casa, a gente acaba, dentro de alguns contextos, né, sendo aquela, essa é uma professora chata, ela só fala sobre isso, né? Não, a gente não fala sobre isso, a gente fala sobre muitas coisas, mas quando nos atravessa, a gente precisa se posicionar, né? Justamente porque se colocar enquanto docente antirracista é se posicionar diariamente, né? É se autoanalisar, mas também analisar a sociedade, né? E tem uma das formas também que a gente pode pensar na nossa prática docente, nesse caso, são os nossos planos de ensino, né? Se lá no começo da minha fala eu trouxe para vocês um dos grandes desafios é mudar essa estrutura da universidade, já que ela surge dentro de uma lógica da branquitude, hoje
esses desafios, eles permanecem, mas a gente ainda tem algumas janelas, e a gente está tentando furar essas bolhas, né? Trazendo autores negros, pensadores negros. Por quê? Porque esses intelectuais negros, indígenas, eles existem, né? Eles podem fazer parte também, né, dessa nossa sala de aula. Ah, professora, na minha área não tem um escritor negro, referência, né, que faça isso. Eu acho difícil não existir, mas não existe, bora ouvir os conhecimentos dos nossos alunos, né, que vivem nas comunidades quilombolas, indígenas, né, para eles trazerem essas experiências também ancestrais, né. De fato, eu tenho falado isso desde o início da minha fala, e já caminhando para o final, não existe uma receita de bolo. Não existe uma mudança instantânea. Se a gente pensar de forma histórica e cronológica, que a luta por uma educação antirracista começou lá na década de 70, aqui no Brasil, com o movimento negro unificado, ainda dentro de um contexto de ditadura militar, e a gente está em 2026 trazendo esse debate, falando da importância dele, da necessidade de consolidá-lo, né, é porque muita coisa ainda precisa ser mudada. Nós caminhamos bastante nesses anos, né? Em 2003 teve a Lei 10.639, sancionada em janeiro pelo presidente Lula, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em todos os níveis educacionais, e em 2008, com a inserção do ensino de história e cultura indígena. Então, quando a gente traz essas duas legislações que tornam obrigatório esses debates que perpassam por uma educação para as relações étnico-raciais, que perpassam por um debate antirracista, isso já mostra uma mudança. Mas a gente precisa consolidar essa lógica, né? E consolidar essa educação antirracista e percebê-la como algo, uma prática comum, né? Da nossa rotina, né? Então, a professora, esse papel é só do professor, né? Não, esse papel é de toda uma sociedade. Nós fazemos parte dela, né? Então, atualmente, eu conheço vários professores que desenvolvem trabalhos sensacionais dentro da UFOPA e também em outras universidades, né, sobre educação antirracista. O exemplo disso, por exemplo, eu acho que um dos maiores exemplos que nós temos na UFOPA é o próprio projeto do professor Luiz Fernando, né, com uma tecnologia educacional antirracista, que são as afrotecas, que é uma tecnologia que parte de um projeto de pesquisa, de um grupo de estudos, enfim. Então, isso já mostra que nós estamos fazendo essa reflexão dentro da universidade. Precisamos consolidá-la, precisamos ampliá-la, né? Aqui algumas das minhas referências, eu posso passá-los para quem tiver interesse, né? A Cida Bento, a Aimé Césaire, o Franz Fanon e a Neuza Santos foram autores que eu citei, mas tem muitos outros autores que eu gostaria de ter mais tempo para compartilhar com vocês, né? Mas esse eu acho que é uma fala inicial, né? Então, é isso, gente. Obrigada, e mais uma vez agradecer, né, a direção de ensino pelo convite, e estou aqui. A gente está na luta diária por uma educação antirracista e por uma universidade que, de fato, se mostre diversa, se mostre múltipla e que dê conta dessa diversidade da mudança social. Obrigada, gente. Cadê a Jéssica? Bom, a gente ainda tem um tempinho, eu vou olhar o chat agora, né? Acho que a gente podia debater, o que vocês acham? Alô? E aí, gente? Quem quer falar? Podem falar. Pode falar, Ivana. Fica à vontade. Estamos ouvindo. Alô? Me ouvem? Oh, sim, realmente. Alô? Eu estou lhe ouvindo. Olá, professora Luana. Oi, Jéssica. Me ouve? Eu estou te ouvindo. Estamos ouvindo.
Pronto. A internet ficou um pouco instável aqui, mas acho que já voltou, certo? Acho que sim, né? Professora, para mim, particularmente, travou um pouquinho o final, mas deu para compreender tudo. Bom, professora, eu quero agradecer imensamente pela sua participação. Tem muita gente aqui pedindo os slides, né? Eu sei que depois a gente vai compartilhar tudo. Eu queria rapidamente passar aqui pelos comentários para a gente conversar um pouquinho. E, bom, professora Eldra coloca, sua fala nos alcançou e muito, professora. Parabéns por nos trazer um debate tão importante. Cássia coloca, gratidão pela partilha, professora Luana, necessária essa comunicação dialogada. Somos diferentes, mas as diferenças não nos inferiorizam. As diferenças precisam ser significadas como riqueza. E aí entra um pouco de acordo com aquilo que o professor Maxim também coloca, né? Nós somos iguais na medida que somos diferentes. Então, vai nesse sentido também. Precisamos tecer cotidianamente a relação buberiana eu-tu, na qual ambas as pessoas são significadas como seres humanos, são seres substantivadas. Ela continua, fiquei preocupada há alguns anos quando recebi o contato de alguns estudantes quilombolas de um certo município, eles expuseram que certo docente tratava em sala de aula sobre o racismo reverso. O que fazer diante dessa situação? Professora Eldra coloca que todos compreendessem a importância de práticas como as que relatadas por você, professora, que prática excelente, que debate maravilhoso. Professora Nilzilene corrobora, que orgulho ter colegas tão competentes na UFOP em suas respectivas áreas. Fala maravilhosa da professora Luana, que fazem a gente refletir sobre nossas posturas docentes. Professora Luana, parabéns, que fala maravilhosa, muito obrigada pelo compartilhamento. Parabéns, muito necessário, obrigada pela disponibilidade de contribuição, parabéns pelo treinamento de hoje, palestras muito necessárias que possam ter mais momentos assim. Professora Nelise também coloca, parabéns pela abordagem da temática, ser antirracista é pautar a discussão mesmo sendo branco ou branca. Vamos estudar e pautar a temática em todos os espaços. Elines coloca, a temática é essencial para construirmos uma universidade mais humana e respeitosa. E respeitadora. Parabéns, professora Luana. Então, professora, se você puder comentar um pouco, por favor. Bom, o professor Everton levantou a mão. Quer falar, professor Everton? Não? Bom, gente, obrigada. Eu acho que essa é uma fala inicial. De fato, a gente precisa de um debate contínuo, né? E aí eu falo como docente da universidade, e já um apelo, né, para a diretoria de ensino, que a gente precisa ter mais encontros como esse, mais formações de metodologias, de educação antirracista, porque tudo isso precisa ser dialogado, né? E é aquilo, quando a gente percebe que nós nós precisamos, enquanto docentes, né, caminhar por uma sociedade melhor, lutar por uma sociedade melhor, a gente percebe que também precisa melhorar enquanto docente, enquanto ser humano, enquanto sujeito histórico, né? Então, só fazer um comentário em relação à fala da professora Cássia, que falou sobre racismo reverso, né? Não existe racismo reverso. Racismo é E o que é racismo reverso, né? É quando uma pessoa branca diz que está sofrendo racismo de um grupo de pessoas negras. O racismo, ele é entendido como um elemento estrutural, né? Esta pessoa branca, ela não está sofrendo racismo porque a estrutura de privilégios é do branco, né? Ao mesmo tempo, existe uma outra fala, muito comum, assim, esse negro é racista com outro negro, né? A gente tem que entender que o racismo, e foi uma fala inicial minha também, ele é tão perverso, estruturalmente falando, que ele convence, sim, muitos negros de que é melhor ser branco, e eles vão buscar isso. Então, você tem, sim, negros que podem ser racistas com outros companheiros negros, né? Por isso, a ideia sempre de formações, de debates, né? É o que o Franz Fanon e o Aimé Césaire falam, de buscar a consciência. É o que a professora Neuza fala sobre tornar-se negro, né? Mas esse é um debate que eu estou vendo aqui no chat,
que não é só para nós, professores negros da instituição, né? É para todos os professores, porque as nossas salas de aula são diversas, e o nosso papel, para além de formar profissionais, né, é também debater essas questões sociais. A gente não pode pensar uma sociedade melhor que continua reproduzindo o racismo, e eu não posso ser cúmplice desse processo, né? Pelo menos eu defendo isso, que a gente não seja cúmplice, que a gente se posicione, né, e que a gente faça isso usando a educação, o conhecimento, né, já que a gente está no âmbito educacional. Agradecer vocês todos pelos parabéns, né, e estou aqui aberta para fazer esse diálogo, né, a gente precisa aprofundar. Chame a professora, não pode chamar, gente, se eu tiver tempo eu vou lá com vocês nos institutos, faça esse debate mais aprofundado, a gente precisa ampliar, inclusive, esse debate entre os institutos, né, o ICED, a gente faz esses debates dentro do projeto Cianama, do Arrimo, né, dentro da comissão de diversidade, de ações afirmativas, mas a gente também está aberto, sim, para dialogar e para expandir para todos os outros institutos. Tá bom? Obrigada, Jéssica, obrigada, FOPA, e foi um prazer compartilhar um pouquinho dessas questões com vocês. Espero que tenha cutucado algumas feridas, essa é a ideia também.